Em outubro de 2023, um ataque promovido pelo grupo extremista Hamas em território israelense desencadeou conflitos armados na região de Gaza, que acabaram ganhando mais e mais terreno e deixando um saldo de várias pessoas inocentes mortas, 1.200, segundo fontes oficiais. Milhares de feridas, várias sequestradas, outras desabrigadas, crianças órfãs e desamparadas. Israel, com o apoio dos Estados Unidos e alguns países europeus, tem enfrentado a ferro e fogo seus inimigos com o intuito, segundo o próprio governo israelense, alega, de manter suas fronteiras e as cidades seguras para os seus moradores. Agora, quase um ano depois do início do conflito, Israel está apostando alto em outro objetivo: eliminar os grupos terroristas que ainda atuam na região, especialmente o palestino Hamas, cujo quartel-general ficava na cidade de Gaza, e o libanês Hezbollah, que se incluiu nessa guerra em apoio ao primeiro grupo, sendo também apoiado pelo Irã, por ser inimigo declarado de Israel. Sabidamente, uma das estratégias mais utilizadas para se eliminar algum grupo é eliminando seus líderes. Sem liderança, não há como um grupo ter sucesso. Segundo um porta-voz do governo israelense, desde janeiro de 2024, Israel já eliminou pelo menos 10 líderes importantes dessas duas organizações aliadas. As informações passadas à mídia pela FDI, a Força de Defesa Israelense, dão conta que desde 8 de janeiro deste ano, quando conseguiram eliminar Wissam al-Tawil, ex-comandante da Força Hadouan, que é uma unidade de intervenção de auxílio às unidades territoriais do Hezbollah, vários outros comandantes e líderes de ambos os grupos também foram mortos. Mas duas mortes mais recentes foram consideradas de alto grau de preocupação, uma vez que envolveram Fatah Sharif Abu el-Alamin, líder do Hamas no Líbano, e Sayed Hassan Nasrallah, principal líder do Hezbollah, que comandava o grupo desde 1992. Nasrallah foi morto no dia 27 de setembro, enquanto Fatah e sua família foram vitimados no dia 30. Nesse mesmo intervalo de tempo, a Força para a Libertação da Palestina informou que Israel matou também 3 dos seus líderes. Além disso, depois de Nasrallah, outros 2 membros importantes do Hezbollah entraram na lista. Ali Karki, comandante da fronteira sul do Líbano, que faz divisa com Israel, e Nabil Kaouk, clérigo e político libanês que serviu como vice-chefe do Conselho Executivo do Hezbollah e foi comandante da Unidade de Segurança Preventiva do grupo. O dia 30 de setembro amanheceu caótico diante de toda a situação, tamanho era um número de incertezas. Afinal, o que poderia acontecer dali por diante? A guerra poderia chegar ao fim ou se expandir de maneira ainda mais rápida e brutal? Bom, infelizmente, depois dessa semana tensa e tumultuada por mísseis, tudo indica que, até o momento que Israel e Hezbollah estão caminhando para uma guerra aberta que pode envolver outros países da região. O Irã, por exemplo, é o país mais provável de dar uma resposta à altura. O Hezbollah tem sido o representante mais poderoso do Irã e a morte de Nasrallah, juntamente com a perda de outros líderes em ataques israelenses, é vista como um grande golpe tanto para o Hezbollah quanto para a influência iraniana no Líbano. Embora o Irã possa não querer uma guerra regional direta, espera-se que responda através de seus representantes, como o próprio Hezbollah, os Houthis no Iêmen ou milícias no Iraque e na Síria. A presença de líderes militares iranianos no comando do Hezbollah sugere ainda que o Irã pode retaliar indiretamente, dado seu apoio histórico às capacidades militares do Hezbollah. A Síria também pode ser atraída para o conflito. O Hezbollah tem sido um aliado importantíssimo na defesa do regime de Assad durante a Guerra Civil Síria, e a instabilidade na liderança do Hezbollah pode complicar essa situação. Embora a Síria provavelmente não se envolva diretamente, a menos que seja provocada, a relação continua entre Irã, Hezbollah e Síria, tornando algum envolvimento muito provável. Outros grupos apoiados pelo Irã na região, incluindo milícias no Iraque e os Houthis no Iêmen, poderiam lançar ataques retaliatórios contra Israel,
como fizeram em conflitos anteriores. Isso poderia ampliar significativamente o conflito, atraindo mais atores regionais. No Líbano, o cenário político interno anda bastante frágil. Rivais políticos do Hezbollah, particularmente grupos cristãos e sunitas, podem tentar capitalizar a fraqueza do grupo, o que pode exacerbar as tensões partidárias. No entanto, com o Hezbollah ainda sendo uma força militar dominante, uma luta interna no Líbano não garante a remoção total do Hezbollah do poder. Por fim, aproveitando a sua vantagem militar, Israel teria a opção de realizar operações no Líbano para degradar ainda mais as capacidades do Hezbollah, o que poderia provocar uma resposta mais forte do Irã e dos seus aliados, criando uma situação regional mais volátil ou dar uma trégua até a poeira assentar. Mas isso não está nos planos de Israel, tanto que já iniciou uma invasão em terra no Líbano, neste 1º de outubro. E é justamente essa invasão que era temida por autoridades no Oriente Médio, como também em outros países. Sim, porque agora a guerra pode passar por uma escala há muito não vista e indesejada. Eram por volta das 2 horas da madrugada, horário local, quando a FDI declarou estar promovendo uma incursão terrestre através da fronteira com o Líbano. Os alvos previstos inicialmente estariam localizados nos vilarejos mais próximos da fronteira com o Líbano e que representam potenciais ameaças às comunidades ao norte de Israel. Ao mesmo tempo em que as tropas terrestres avançam, elas são apoiadas por caças da Força Aérea Israelense, que é composta principalmente pelos poderosos F-15C, F-16C e F-15E, comprados recentemente dos Estados Unidos. As últimas informações dão conta de que moradores das cidades libanesas mais próximas da fronteira ouviram barulhos dos helicópteros e aviões, além de drones sobrevoando a região, e relataram também ter ouvido estrondos certamente provocados por bombardeios nas redondezas. Apesar de não haver notícias de civis mortos ou feridos, a agência de notícias Reuters foi informada pela mídia local que um dos ataques atingiu um edifício de um campo de refugiados palestino, localizado ao sul do Líbano, onde supostamente estaria Munir Magdar, um integrante do braço armado do Fatah, que é um grupo político que controla a Cisjordânia e está à frente da autoridade palestina. Ainda não há notícias se ele conseguiu sobreviver ou como está o seu estado de saúde. Para efeito de desambiguação em relação ao líder do Hamas, Fatah Sharif, a Fatah é uma organização política e militar fundada em 1959 pelo ex-líder Yasser Arafat e outros membros da diáspora palestina, como Salah Khalaf e Khaled Yashrut. É a maior facção da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma confederação multipartidária. Pode ser definido como um partido do centro-esquerda no contexto da política palestina. Israel, por meio da FDI, tem se pronunciado quanto aos ataques, dizendo que são todos feitos de forma cirúrgica, isto é, estrategicamente executados, precisos e limitados, a fim de atingir somente aos alvos-chave, que são instalações e agrupamentos do Hezbollah. Invariavelmente, seguindo a linha de raciocínio dos combatentes, civis também morreram por estarem num lugar de onde já deveriam ter saído. Afinal, não foi um ataque tão de surpresa e o governo libanês já deveria ter providenciado o deslocamento daquelas pessoas. Ou seja, morrem por estarem no lugar errado e na hora errada. É isso? O fato é que, quando qualquer área localiza-se no meio de um campo de batalha, ela já não pertence mais a nenhum dos lados. E enquanto a situação não for resolvida, os civis locais pagam o preço, seja com seus bens ou com suas próprias vidas. A operação em curso, batizada de Setas do Norte, não tem data para finalizar. Aliás, ela pode estar pronunciando algo muito maior. O que os especialistas estão temerosos é que o Irã tome as dores e parta também para uma ação tão ofensiva quanto. Se isso acontecer, a possibilidade dos Estados Unidos, aliado militar de Israel, entrar de vez é muito alta. Bom, é claro que uma resposta americana também dependerá do resultado das eleições presidenciais na terra do tio Sam, que acontecem no próximo 5 de novembro. Por enquanto, os americanos estão meio que deixando os israelenses se virarem,
pois reconhecem a sua capacidade. Mas, com o Irã no cenário, tudo pode mudar de maneira drástica. Sabemos que o Irã é uma potência militar significativa no Oriente Médio, com uma extensa rede de aliados. Esses grupos têm capacidades militares substanciais e poderiam abrir múltiplas frontes de batalha contra Israel, ampliando o conflito de forma dramática e envolvendo vários países. Isso transformaria um conflito local numa guerra regional que poderia afetar milhões de pessoas. A proliferação de mísseis e armas mais avançadas também é uma preocupação. O Irã tem um arsenal significativo de mísseis balísticos, drones e outras tecnologias militares avançadas. Ele também fornece armas para os seus aliados, como o Hezbollah, que tem um vasto estoque de foguetes e mísseis capazes de atingir Israel. Se o Irã se envolver diretamente, poderemos ver ataques mais intensos e coordenados sobre áreas civis e militares em Israel, resultando em grandes perdas humanas e destruição. Caso os Estados Unidos interfiram diretamente na participação do Irã nessa guerra, devido ao seu compromisso de longa data com a segurança de Israel, sem dúvida, isso aumentaria as tensões com outras duas grandes potências, Rússia e China. Isso, é claro, criaria um risco de um confronto entre superpotências. Além disso, um conflito desse tipo poderia desestabilizar o fornecimento global do petróleo, dado o papel do Irã como um grande exportador. Consequência, um impacto tremendo na economia global. Em tempo, gostaria de atualizar as informações para você. Enquanto os nossos roteiristas estavam trabalhando nesse roteiro, vieram novidades do front. Irã acabou de realizar um contra-ataque, lançando mísseis balísticos diretamente para Tel Aviv, capital econômica de Israel. O sistema de defesa antiaérea de Israel conseguiu neutralizar os primeiros mísseis, mas, infelizmente, o quadro que nos pinta é, sim, a escalada da guerra que acontece no Oriente Médio. Será que os Estados Unidos vão agir? Até onde isso vai chegar? Numa espécie de efeito colateral, como não poderia deixar de acontecer, o preço do petróleo disparou incríveis 5%. Bom, se rezar for a solução para que a humanidade esteja vivendo nos últimos anos, é melhor começarmos agora. E bem alto, para que o barulho das bombas não nos supere. Que Deus tenha misericórdia da humanidade.